Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveite que você está em pé, abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos ler somente o verso 38. Lucas 7, 38 diz: E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Amém? Os irmãos podem se assentar, as crianças podem ir. Amém, irmãos? As demais crianças que aqui ficaram, vamos estar atentos à palavra de Deus aqui nesta noite. Nós todos conhecemos a história dessa mulher, a mulher pecadora. Nós não sabemos seu nome. Algumas pessoas colocam como se fosse Maria Madalena, mas não é. E a diferença é que Maria Madalena era endemoniada. Antes de conhecer a Cristo, tinha 7 demônios. E esta mulher aqui, ela era uma mulher pecadora, provavelmente uma mulher prostituta ou adúltera da sua região. E Maria Madalena era uma mulher de alta condição financeira. Ela não estaria neste lugar aqui, mas outros confundem com aquela Maria, irmã de Lázaro, que também colocou o bálsamo, derramou o seu perfume aos pés de Jesus, lá na sua casa, quando Jesus foi jantar lá, depois que ele havia ressuscitado o irmão dela. Também não é ela. Isso aqui é uma outra mulher que não sabemos o nome. O contexto desta ocasião é o seguinte: ainda não tinha havido entre Jesus e os fariseus uma ruptura definitiva. Os irmãos podem observar que muitos fariseus ainda convidavam Jesus para ser hóspede em sua casa. O próprio Simão, este que recebe Jesus nesta casa, que se aproxima esta mulher, ele é um fariseu. Mas Simão, o fariseu, não convidou Jesus por uma cortesia ou por uma amizade. Ele convidou talvez com um desdém, para provar que tinha alguma superioridade sobre Cristo. Como é que eu sei disto? Por causa da recepção fria que ele deu para Jesus. As respostas que ele dá para Jesus, nesse texto, irmãos, já conhecem o texto, não precisa a gente ler, vamos relembrar alguns pontos. As respostas que Simão dá para Jesus são respostas frias. Os irmãos veem que ele recebe Jesus Cristo sem dar o Shalom Aleichem, que é a paz seja contigo. Ele não beijou Jesus, que era o convidado de honra dele. Ele não lavou os pés de Jesus Cristo, ou não pediu seus escravos da casa para lavar os pés de Jesus Cristo, que estavam empoeirados ali daquela jornada até a casa dele. Embora os convidados talvez já estivessem ali se banhando ou se banhado e perfumado para saírem da casa. Quando se reclinaram à mesa, os convidados se assentavam ao chão, apoiavam-se sobre o seu braço esquerdo, com as pernas para trás e os pés livres das sandálias. Por isso era necessário ter lavado os pés de Jesus e outros convidados que estavam ali ao redor daquela mesa. Não vamos pensar numa mesa como a nossa. Nós temos que entender que era uma prancha que ficava no chão mesmo. E eles ficavam todos sentados com as pernas esticadas para trás e o cotovelo esquerdo apoiado no chão. Não era cadeiras. E eles usavam então a mão direita para partir o pão, para comer, para jantar na casa em que eles eram convidados. Nós vemos aqui que Simão não fez nenhum desses procedimentos de etiqueta para com Jesus Cristo. Então ele não convidou Jesus porque era um amigo, mas também não havia uma ruptura ainda total de Jesus com os fariseus. Nós sabemos que a partir de Mateus 23, Jesus Cristo começa a colocar para fora a hipocrisia dos fariseus. Então os fariseus rompem com Jesus, eles querem na realidade matar Jesus. Principalmente depois que Lázaro é ressuscitado
os fariseus planejam uma forma não só de matar Jesus, como também de matar Lázaro, o que parece ter acontecido. Nós não sabemos como foi que Lázaro morreu depois que Jesus ressuscitou, mas é bem provável que os fariseus mandaram matar Lázaro depois que Jesus o havia ressuscitado. O cenário que nós temos aqui é de casa rica, é de uma pessoa rica. Eles tinham uma espécie de varanda com colunas, onde os convidados se recostavam para banquetear, enquanto do lado de fora os estranhos podiam observar, mesmo sem terem sido convidados. E como era a casa de um mestre fariseu, alguns curiosos, mesmo do lado de fora da casa, podia dirigir-lhes alguma pergunta para tirarem algumas dúvidas. Geralmente nesse tipo de jantar que Simão convida Jesus, ali também rolava um pouco de ensinamento teológico da lei de Moisés. Então, os irmãos, a cultura nossa é completamente diferente. Você chama uma pessoa para jantar em sua casa, você fecha a casa, o portão, ninguém entra, né? Ninguém nem mesmo incomoda, mas naquela época as pessoas, os curiosos, ficavam em volta deste alpendre, desta coluna, observando os convidados para jantar com o mestre da lei, e eles podiam inclusive fazer perguntas do lado de fora para que o mestre da lei respondesse. E agora nós temos uma cena inusitada. Lembre-se que tudo isso está acontecendo e Lucas diz o seguinte: eis que, vamos lá para os irmãos observarem, no versículo 36 e 37 diz: um dos fariseus convidou para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Isso aqui da maneira como já falamos. Agora veja a expressão de Lucas: eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, ou seja, ela estava ali em volta, junto com outros curiosos, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Observe que Lucas, ele faz uma interjeição de espanto, uma admiração por causa deste incidente. Eis que, de repente, chega uma mulher e faz isso daí. Ou seja, era de esperar a intromissão de qualquer um dos curiosos ali de fora, menos de uma mulher, ainda mais na qualidade desta aqui. Então este é o significado do eis que. Lucas, ele coloca isto para que os leitores tenham o sentimento que naquele momento aconteceu naquele jantar. Agora vamos entender, meus irmãos, que esta mulher, ela nos traz sinais de uma adoração genuína. É incrível porque o evangelista Lucas, ele vai colocar justamente esta mulher, depois de Jesus Cristo, que Jesus sempre é o personagem principal, mas depois de Jesus Cristo, esta mulher é a principal personagem. Vamos dizer que ela é a coadjuvante que atua diretamente com Jesus Cristo. Jesus é o personagem principal e ela é a coadjuvante, não é Simão, não é o fariseu. Poderia ser um homem, um rico, um fariseu, um mestre da lei, mas não foi ele. Quem faz a interação com Jesus nessa história é esta mulher. E por incrível que pareça, o evangelista Lucas quer nos ensinar que podemos e devemos aprender os sinais da verdadeira adoração desta mulher diante do nosso Deus. Em primeiro lugar, vejamos o tipo de oração. A oração que esta mulher faz é uma oração que chora aos pés do Senhor. O que significa uma oração que chora? Uma oração que chora expressa reconhecimento da sua indignidade. Se ela derramava lágrimas aos pés do Senhor, é porque ela estava chorando abundantemente. Jesus Cristo sentia as lágrimas daquela mulher em seus pés. Era um choro abundante. E o que esta mulher devia estar pensando naquele momento é: de onde eu vim? Eu vim do pecado. A minha origem é o pecado. Isto fazia esta mulher chorar. Agora, ao mesmo tempo, ela se encontrando com Jesus Cristo, ela pensava outra coisa: o que Ele fez por mim? Perdão. Irmãos, isto é que esmaga uma pessoa verdadeiramente perdoada.
Você sabe por que muitos cristãos não perdoam outros? Porque eles não entenderam o perdão de Deus. Ou eles não entenderam, ou sequer foram perdoados. Porque o próprio Jesus, quando termina a oração do Pai Nosso, ele diz assim: se vós perdoardes as vossas ofensas, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes, o vosso Pai Celeste também não vos perdoará as vossas ofensas. Uma pessoa que não perdoa o seu irmão, o seu próximo, é uma pessoa que não entendeu o perdão que ela recebeu de Deus. Esta mulher é o contrário. A oração que ela faz diante de Jesus é de lágrimas, porque ela diz o seguinte: eu vim do pecado, eu sei quem eu sou, mas ela está diante de um homem que ela também sabe quem ele é. Essa é a diferença. Eu estou diante do santo, e quanto mais eu reconheço sua santidade, mais eu reconheço minha indignidade. Os crentes que se acham adoradores hoje, eles choram por emoção, a emoção de uma bela música, ou porque ouviram que você é valioso para Deus, é mais puro do que o ouro de Ofir, ou algo do tipo que engrandece o ser humano. Você é espelho, você é não sei o quê. Aí ele chora. Uma pessoa disse uma vez para mim: pastor, não consigo chorar nos louvores da sua igreja. Eu falei: mas não é para você que nós estamos cantando. Estamos cantando para Jesus. Se alguém tem que agradar, é Ele. Comece a dirigir estes louvores para Ele e você vai ver a diferença. Porque esta pessoa veio de uma igreja onde as músicas são cantadas para ela. Oh, você é isto, Deus faz aquilo por você, Ele não vai te deixar assim, você vai ser erguido, vai sentar não sei aonde, vai ficar na plateia, os outros no palco. Não, né? Não, é você no palco, os outros na plateia, não sei. Fica uns negócios assim, engrandecendo o homem. Aí todo mundo chora. Nossa, eu sou realmente valioso para Deus. Esta mulher, ela tinha um coração compungido. Ela tinha um coração contrito porque sabia que a sua origem era o pecado. E se tem alguma coisa que o verdadeiro arrependido deve fazer diante do seu pecado, é chorar. Olha o que Jesus diz no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São os falidos espiritualmente. São os que sabem que não tem recurso para ele espiritual. E então ele chora por isso. Por isso Jesus fala no próximo versículo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro que ele está falando aqui é choro de pessoa de coração quebrantado, de pessoa que sabe que está perdida e ela não tem ninguém para recorrer. É isto que representa o choro desta mulher. Olha, meus irmãos, tem gente que chora porque meus planos deram errado. Senhor Deus, eu quero chorar diante do Senhor e te comover com as minhas lágrimas. Tem gente que usa as lágrimas para tentar comover a Deus. Tudo na minha vida não deu certo, deu errado, eu vou chorar. Mas não esta mulher. Toda a aproximação dela diante de Jesus estava trazendo à memória quem ela havia sido e o perdão imerecido que ela alcançou do nosso Senhor. A sua intenção era chegar e ungir os pés de Jesus em gratidão, mas ela não consegue se conter. Ela não consegue porque o que havia sido ela no passado lhe traz agora uma explosão de lágrimas. E antes de ungir, ela teve que chorar mais uma vez. Irmãos, Lucas não conta, ele não fala que Jesus havia perdoado antes essa mulher. Você vai ver o relato do perdão de Jesus só depois que Simão reclama. Simão pensa, né? Este homem não é profeta. Se fosse, saberia que ela era uma pecadora. Ele só pensou. Então Jesus responde a ele. Nós vamos ver a resposta de Jesus para Simão. Mas o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que Jesus já havia perdoado esta mulher. Agora, tudo isso em silêncio, irmãos. Jesus estava jantando na casa de Simão, reclinado àquela mesa, e aquela mulher em volta, junto com outras pessoas que estavam ali, o olhar dela para Jesus, do lado de fora, antes dela entrar, o olhar dela para Jesus já era um olhar de confissão. Ela olhava para Jesus, sabia que Ele é santo, chorava lá fora mesmo, arrependida de seus pecados, e o olhar de Jesus para ela dizia: eu te perdoo,
Eu sei que seu coração está sendo contrito. Eu sei. Por isso que ela foi em casa, pegou aquele bálsamo e veio ungir os pés de Jesus. Não houve um diálogo. Não houve. Mas quando ela chega lá e entra mesmo, ela encara aquele preconceito da sociedade, que a mulher não pode isso e aquilo, ela entrou. E quando ela vai derramar, ela não resiste, ela chora mais uma vez aos pés do Senhor. Você sabe, irmãos, que esse é um tipo de oração que está faltando na igreja? Aliás, quase qualquer tipo de oração está faltando na igreja. Quase qualquer tipo. Mas vamos falar deste, porque este aqui é um aspecto da oração que se chama confissão, que se chama derramamento. É você saber quem é você diante do santo. Ele somente é santo e ninguém mais. A santidade dele é intocável, ela é pura, ela é límpida. E nós somos terríveis pecadores diante dele. Mesmo assim, ele nos perdoou. Mesmo assim, ele nos recebeu. Mesmo assim, ele nos aceitou. Você já chorou por causa disso? A segunda expressão de adoração desta mulher é serviço. Serviço. Primeiro é oração. Segundo é serviço. Tudo em silêncio, tá, irmãos? Essa mulher não abriu a boca. A segunda é o serviço. Como podemos ver o serviço desta mulher? Quando ela lava e seca os pés de Jesus. Veja, Simão não fez isso nem por cortesia. Simão não fez isto por Jesus, nem mesmo por um costume social da sua época. Porque convidou uma pessoa, naquela época, isso era uma atitude que ele tinha que fazer. Rachalom, Halechem, beijava, chamava o escravo com a bacia, tirava a sandália e lavava os pés daquela pessoa. Era o costume. E enxugava com a toalha. Aquela mulher, para servir a Cristo, ela deixou de submeter-se, ela se deixou submeter à cena mais ridícula em público. Ao contrário de Simão. Simão queria ridicularizar Jesus. Ele queria humilhar Jesus diante dos seus convidados. Imagina, irmãos, não era só Jesus que estava ali, convidado por Simão. Talvez ele tenha beijado todos e passou direto por Jesus. Talvez ele tenha pedido os escravos para lavar os pés de outros convidados, menos os de Jesus. Ele queria humilhar Jesus, mas esta mulher, ela se humilhou diante de Jesus. E ela se humilhou diante da sociedade. Ela se humilhou diante de todos. E ela faz um gesto aqui, que naquela época era considerado um gesto ridículo. Ela solta os seus cabelos em público. Isto se chamava, na época, mulher oferecida. Porque elas tinham que manter seus cabelos escondidos no véu, num pano. E se elas fizessem essa ação indigna, elas estavam se oferecendo para alguém, para um homem. E esta mulher não está nem aí. Ela solta seus cabelos, porque suas lágrimas haviam molhado os pés de Cristo. Ou seja, ela estava demonstrando que serviria Cristo pelo resto de sua vida. Ela não molhou os pés de Jesus com água, e sim com lágrimas. E não foram lágrimas de, eu perdi um parente, morreu um amigo, eu tive uma decepção, isto, aquilo. Não, foram lágrimas de arrependimento, foram lágrimas de gratidão, de reconhecimento do santo que perdoa o pecador. Essas lágrimas quentes caíram nos pés de Jesus. E o recado que ela dava para Jesus: eu te servirei por toda a minha vida. E quando ela soltou os seus cabelos, ela estava dizendo outra coisa para Jesus. Não o que a sociedade pensava, que mulher oferecida. Não, ela dizia: Senhor, eu me entrego para o Senhor sem reservas. Não há reservas em mim. Eu entrego ao Senhor tudo que eu sou. Tudo que eu sou. E outra, se de fato ela já era conhecida pela sociedade como uma mulher imoral, o que ela estava agora não era tentando dar recado para ninguém. Ela queria dar um recado para Jesus. Aceita-me, Senhor. Eu venho a Ti como eu sou. E eu sou assim. Isto, irmãos, é que é o reconhecimento de arrependimento. Ninguém pode se arrepender se não reconhece o que é.
Quando se diz para uma pessoa que ela tem o hábito de mentir, que ela precisa reconhecer isto, ela mente mais uma vez dizendo a frase, mas eu não minto. Ela mente mais uma vez afirmando que não mente. Vários de nós temos este grande problema. Não queremos entregar-nos sem reservas para Jesus. Nós entregamos muita parte de nós, mas há uns pecados que ficam na gaveta, não é verdade, do nosso coração? Há alguns pecados que ficam escondidos. Há alguns pecados que são de estimação, que este nós não queremos que ninguém toque. Dele nós não queremos que ninguém fale. Hoje Jesus não está entre nós. Então devemos nos servir mutuamente. João 3,35, Jesus diz, assim o mundo saberá que sois meus discípulos e que eu fui enviado pelo Pai, como ele diz em João 17, 21 e 23. Na igreja, muitas vezes nós queremos ser servidos, nós não queremos servir. Agora, isso não é uma verdadeira adoração. Os verdadeiros adoradores, eles servem, eles não buscam ser servidos. E quando nós estamos servindo ao nosso irmão, nós temos que sempre pensar que estamos servindo a Cristo. John Stott coloca isto, quando ele comenta o livro, a carta de Paulo aos Colossenses, e o apóstolo Paulo fala isso em Colossenses, no capítulo 4, e o verso 17, ele diz que servindo como ao Senhor e não aos homens. No verso 17. Ou seja, servindo como se este meu irmão fosse Cristo. Mas no verso 23 ele diz, faça tudo em nome do Senhor, ou seja, como se eu fosse Cristo. Então existem duas formas de eu servir meu irmão. Primeiro eu olho para o meu irmão, vejo Cristo nele e sirvo a Cristo nele. A segunda forma é que eu olho para mim, vejo Cristo em mim e eu sirvo o meu irmão como se fosse Cristo servindo ele. Será que temos feito assim? Ou pouco importa o que está acontecendo com o nosso irmão? O serviço desta mulher, Jesus estava entre eles. Ela teve o privilégio de servir a Cristo com suas lágrimas, com seu bálsamo. Mas hoje não temos Cristo fisicamente, temos nossos irmãos. E Jesus deixou isso claro, quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos, estão fazendo a mim. Mas isto mexe conosco? Isso de fato trabalha o nosso coração ou estamos pensando ainda em nós? Terceira maneira dela adorar chama-se submissão. O que esta mulher fez que expressava submissão? Ela beijou os pés de Jesus. A gente sempre brinca, né? Vem beijar meus pés, porque a pessoa está humilhada ali. Mas na realidade, aquela mulher tomou uma decisão espontânea, voluntária. Essa atitude era tomada por subservientes a seus reis e superiores. Assim, os persas beijavam seus reis e muitos romanos beijavam seus imperadores. Nós vemos isto, a reprodução disso na Igreja Católica, onde o Papa chega, pessoas que ele permite chegam e beijam seus pés. Hoje muitas pessoas se acham adoradores porque cantam, porque tocam, ou porque fazem parte de um grupo artístico dentro da igreja, todavia são insubmissos, desobedientes às autoridades constituídas dentro e fora dos círculos eclesiásticos. Adoração sem submissão é mentira e afronta, irmãos. Observe o exemplo de Saul. Saul desobedeceu a ordem de Deus, alegando que trazia ofertas para adorar. Samuel disse, destrói tudo que tiver naquela cidade, não deixa homem, nem animal, nem mulher, nem criança, nem velho, ninguém vivo, mata todos, porque Deus quer vingar aquela nação. Saul foi lá, mata alguns animais, mata homens e mulheres, preserva algumas pessoas, o rei então ele não mata, as vacas, as ovelhas gordas, bonitas, ele não mata, ainda traz tudo de volta para Israel. E quando chega lá, o profeta pergunta, cumpriu a ordem do Senhor? Aí ele ainda mente ainda. Ele fala exatamente como o Senhor mandou, eu cumpri. E Samuel falou, mas e esse balido de ovelhas que eu escuto? O mugido de
de gado que eu escuto, o que é isso? Aí ele, igual a Chiquinha, né? Porque, sabe, né? O Senhor quer isso daí para adorar. E Samuel disse para ele, você acha? Você acha que Deus está mais preocupado em receber um sacrifício do que em que se obedeça a sua palavra? Irmãos, nós achamos isso verdadeiramente? Tem pessoas que pensam ainda que Deus, não, eu estou sendo fiel no meu dízimo, minha oferta, ou estou sendo fiel na igreja, tudo que eu faço aqui, não, eu posso, Deus, e ele não cumpre a vontade de Deus. Se eu não cumpro a vontade de Deus, pouco importa para Deus o que eu estou fazendo. Para Deus o princípio chama-se obediência. Obediência é resultado de submissão. Se eu digo que adoro a Deus, mas não obedeço, eu sou insubmisso. E se eu sou insubmisso, esta adoração é falsa, é mentirosa, é afronta contra Deus. Samuel disse para ele, olha Saul, adoração verdadeira para Deus é obediência, não é sacrifício não. Você pode separar as melhores vacas, você pode separar os melhores carneiros, porque para Deus mais importa obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. A raiz da palavra adoração, no grego vem de prostrar-se, fala de humildade e submissão. Você quer realmente ser um adorador? Você quer realmente ser uma pessoa que adora o Senhor? A sua vida tem que ser uma vida de prostração. A sua vida tem que ser uma vida de inclinação. Tem que ser uma vida de submissão, senão não tem adoração. Essas três palavras, prostrar-se, adorar e orar, têm a mesma raiz no grego que significa se curvar. Ou seja, reconhecer quem é maior. E aqui não estamos falando entre homens, mas sim do nosso Deus, Jesus Cristo. Então os irmãos vejam que esta mulher nos mostra aqui, na sua adoração, primeiro, oração, quando ela chora aos pés, serviço, quando ela seca, lava e seca os pés de Jesus, submissão, quando ela beija os pés de Jesus, e quarto, gratidão, quando ela agora derrama o seu bálsamo. Ela diz assim, Senhor, eu tenho um presente para o Senhor. Precisava de alguma coisa? Jesus estava precisando de alguma coisa? Depois do que ela fez? Simão não havia feito, mas aquela mulher fez de um modo que trouxe lição para todas as gerações de cristãos depois dela. Todos aprenderam uma extrema lição com aquela mulher. E Simão entrou para a história do Evangelho como um homem falso. Podia ter o seu nome aqui como um fariseu que creu em Jesus, não podia? Mas cadê? Quis humilhar Jesus e foi desprezado. Agora, quem se humilhou foi exaltada. Não é isso que Jesus Cristo fala? Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Presta atenção. Este versículo não está dizendo todo aquele que for humilhado será exaltado. Não. Todo aquele que se humilhar é diferente. Você se humilhar é diferente de você ser humilhado. Muitas pessoas podem me humilhar, e daí? E qual que é o problema? Se eu já me humilho, eu não me importo se alguém também me humilha. Eu já me humilhei. Como alguém pode rebaixar o que já está rebaixado? A palavra humildade no grego é tapeinos. Tapeinos dá origem à nossa palavra tapete. Uma pessoa humilde é uma pessoa que nem aquele tapete ali que está na porta. Não tem como rebaixar mais. Por isso Jesus fala lá no sermão, nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? São aqueles que os outros tentam humilhar, mas ele não se importa, porque ele já se humilhou. Por isso Jesus diz, quem se humilhar será exaltado, não é quem for humilhado será exaltado, não tem isso na Bíblia. Nós trocamos os versículos para favorecer as nossas próprias atitudes, mas na realidade o que Jesus nos ensina é quem se humilhar. E eu, quando me humilho, eu tenho que reconhecer a minha posição de pecador. E se alguém vier me acusar e dizer, ei, você é um pecador, você faz isso e aquilo outro, eu vi isso, aquilo, eu fiquei sabendo, ouvi isso de você, você responde para ele, meu amigo, isso não é nem um terço do que realmente eu sou. Você nem sabe ainda o tanto que eu sou pior do que isso que você está falando. Você já se humilhou.
Se alguém te humilhar, qual o problema? Jesus Cristo não foi assim? E olha que ele não era nada daquilo que as pessoas falavam. Nada. Ao contrário, era Deus, homem perfeito. Ao ser humilhado pelos outros, ele não revidou. E nós que somos pecadores, vamos revidar por quê? Agora veja, irmãos, esta mulher, ela trouxe um presente para Jesus. A gratidão não é troca de favores, entenda isso. Gratidão, em primeiro lugar, se reconhece a impossibilidade de pagar. Quando alguém diz assim, olha, agora que eu almocei em sua casa, eu vou convidar você para almoçar na minha. Isso nós estamos trocando de favores, né, Kenneth? Nós estamos trocando de favores. Mas quando você diz para uma pessoa que isto que eu faço por você, ou aquilo que você fez por mim, não tem preço, o valor da amizade é muito maior do que qualquer outra coisa que nós podemos fazer uns pelos outros, reconhecemos que é impossível pagar por aquele gesto. E isto representa a verdadeira gratidão. Em segundo lugar, a gratidão reconhece a imeritoriedade do perdão. Ou seja, Simão não podia ser um adorador genuíno, porque Simão não reconhecia que era culpado diante de Jesus. Aquela mulher, sim. Quando ela vem trazendo aquilo para Jesus, ela está dizendo apenas o seguinte: Senhor, deixa eu te dar um presentinho, só para mostrar a minha gratidão, porque o Senhor perdoou meus pecados. Ela não está pagando a Jesus, porque os pecados dela eram tão altos que não havia preço para aqueles pecados. Os pecados daquela mulher, assim como os meus e os seus, eram pecados que só podiam ser pagos eternamente no inferno. Não era um vidro de perfume que ia pagar. Mas quando ela traz aquele vidro de perfume para o Senhor Jesus Cristo, ela está dizendo, olha, não tem preço o que o Senhor fez por mim. Deixe-me apenas mostrar a minha gratidão. Então, é que você traz um presente para agradecer, porque não tem palavras e nem presente que se pague aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Outra coisa, gratidão é dependência eterna, eterna. Até na glória, nós vamos nos lembrar do que Jesus fez por nós, sem o nosso merecimento. Até na eternidade. Uma das coisas mais maravilhosas que eu penso que vai haver na eternidade, as pessoas pensam que, quem não já ouviu falar isso aqui? A melhor coisa que vai ter no céu é as ruas de ouro. O que tem ouro? Você vai pegar o ouro para quê? O que você vai fazer com ele? Quem que vai querer comprar o ouro? Tem um mar de cristal. Como é que você vai tomar banho no cristal? Porque no céu tem pedras preciosas. O que você vai fazer com elas? Há muitas coisas maravilhosas no céu, sem dúvida. Porém, uma das coisas que me chama a atenção é isto aqui. É a gratidão eterna da igreja, que nunca vai acabar. Porque, olha, irmãos, eu te recomendo, eu te desperto hoje pelo seguinte: seja grato agora. Porque no céu é lugar de gente grata. No céu é lugar de gente que tem gratidão em seu coração. Se você é ingrato aqui, ao que Deus fez, ao que Cristo fez por você, é impossível você ser grato a Ele lá no céu. Porque no céu estaremos reconhecendo eternamente o que Ele fez por nós. Os irmãos lembram que há um texto na palavra de Deus, em que Jesus ressuscitado, Ele, mesmo com o corpo glorificado, Ele aparece com o quê? Com os sinais, não é verdade? Ele diz ainda a Tomé assim: Tomé, põe a tua mão aqui, veja aqui os sinais que estão em meu pulso, veja o sinal que está em meu lado, dos cravos, dos meus pés, da lança que entrou no meu peito. Coloca a mão aqui. Mesmo com o corpo glorificado, Jesus Cristo tem marcas. Por que será isso, irmãos? Para toda vez lá no céu que eu e você olharmos para Jesus Cristo, nós vamos ver as marcas nele e vamos nos lembrar para sempre do motivo por que nós estamos lá. Nós não estamos lá porque somos bons. Não estamos lá porque fizemos coisas boas. Estamos lá porque o Filho de Deus morreu por nós. E as marcas registradas em Jesus Cristo da sua morte ficarão eternamente como um lembrete eterno do amor dele por nós. Isso vai gerar gratidão em nosso coração para todo sempre. Agora, nada além da graça de Deus é a única razão de estarmos com ele lá. Cristãos ingratos
reclamadores, murmuradores, não podem dizer que são adoradores. Porque a palavra diz em Hebreus 13:15, que dos nossos lábios procedem frutos, fruto dos lábios é a confissão do senhorio de Jesus sobre nós. Os irmãos querem saber como que Jesus encerra aquele jantar? Depois que Simão julga aquela mulher, pensamento apenas, ele diz assim: se Jesus fosse profeta, ele realmente saberia quem é esta mulher que é pecadora e não deixaria ela tocá-lo. Só pensou. Jesus disse para ele assim: Simão, o que te parece? 2 pessoas deviam para um credor. Um devia 50 e outro devia 500. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Mas o credor perdoou os dois. Qual dos dois vai amar mais o credor? E Simão disse: é o que devia 500. E Jesus: você fez um bom julgamento, você fez um bom juízo. E eu agora vou te explicar por que eu te contei essa história. Eu não vou dizer como está na Bíblia. Vou trazer mais claro aqui para nós. Simão, você acha que por ser um fariseu, você não deve nada para Deus? Você não me deve nada. Você acha que por ser um mestre da lei, você não me deve nada? Você acha que não é um pecador. Mas você me deve. Esta mulher sabe que ela é pecadora. Ela também me deve. Só que como ela reconhece que me deve, ela deve mais. Ela sabe o quanto deve. Ela sabe que deve muito. Ela é comparada àquele que devia 500. E eu estou perdoando ela. Eu estou perdoando ela, Simão. Portanto, ela vai me amar mais. Ela vai me amar mais porque ela sabe o quanto ela me deve. O que ela me deve é impagável. Mas eu estou perdoando e ela vai me amar mais. Agora você que acha que não me deve nada? Você que acha que me deve pouco? Ainda que eu te perdoe, você não vai ser grato. Porque você vai dizer: eu só devia um pouquinho. Foi isto que Jesus quis dizer para ele quando contou esta parábola. Agora deixe-me perguntar isto para você. Diante de Deus, você acha que não devia muito? Não, eu não era uma pessoa má, eu não bebia, eu não fumava, eu não matava, eu não roubava, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo. Você acha que você era bom? Você acha que quando você veio para Cristo Jesus, o que Ele fez por você foi apenas uma cortesia, porque você já era bom, você já não era mal. Sabe que dia você vai ser grato a Deus? Nunca. Nunca. Porque a gratidão, ela flui de um coração que reconhece a impagabilidade do seu pecado. Somente posso desfrutar da graça do perdão, da alegria do perdão, quando eu reconhecer que o preço que eu devia era impagável. Se eu ficar pensando: não, mas eu devia pouco, eu não era que nem aquele, então nunca vamos ser gratos. Pode observar, os crentes mais gratos a Deus são aqueles que, no mundo, eram os piores pecadores, os mais perversos. Quando eles vêm para Cristo, eles são os mais gratos. Por isso, irmãos, que o Evangelho, ao ser pregado, ele não deve ir para a pessoa e falar assim: olha, Jesus tem a salvação aí para a sua vida, tá? Para te libertar do pecado. E a pessoa dizer assim para mim: mas eu não tenho pecado, eu sou um homem de família, eu tenho minha esposa, meus filhos, eu tenho meu trabalho, não faço mal para ninguém, eu não roubei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca menti, eu sou um cara direito, eu pago minhas contas, eu tenho minhas coisas tudo na minha responsabilidade, está entendendo? Aí você, como um evangelista que não sabe ainda, né? Você vai dizer para ele: então só falta Jesus na sua vida, né? Aí ele vai dizer: não, para que Jesus? Eu já faço a vontade de Deus sem precisar disso daí. E você vai dizer o quê? O Evangelho, na realidade, ele chega diante do homem, por melhor que este homem seja socialmente falando, diante do Evangelho ele é um pecador, condenado, miserável, condenado eternamente, não importa quem ele é.
Ah, eu sou bom pai de família, isso e aquilo, todas as qualidades que ele coloca diante dele. Todas estas ofertas, Deus não aceita. Não há nenhuma oferta que o homem possa dar a Deus que Deus venha aceitar, se antes ele não passar pelo processo que esta mulher passou. Se antes ele não chorar, se antes ele não derramar suas lágrimas aos pés de Cristo, se primeiro ele não ser submisso e beijar os pés do Filho de Deus. Deus jamais pode aceitar prêmio, presente algum de quem quer que seja, se primeiro ele não se submeter e não ser grato pelo perdão. É isto que esta mulher nos ensina. Você quer ser um verdadeiro adorador? É essa tua genuinidade da adoração? Se é, então tudo bem, mas se não for, você precisa reconsiderar qual que é o conceito de cristianismo. Afinal, você foi salvo para servir a Deus em adoração verdadeira e não para reclamar algum direito diante daquele que é o único e soberano Senhor de todas as coisas. Tudo isso que essa mulher nos ensina, ela nos ensinou sem palavra alguma e reflete uma simples palavra na adoração: humildade. Ao contrário do seu oponente, que se considerava digno de alguns benefícios de Deus por ser um homem considerado bom aos seus próprios olhos. E não poderia deixar de falar daquela parábola de Lucas 18, aí mesmo no livro, capítulo 18. A partir do 9 diz: propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então primeiro ele falou do que ele não era. Ele não era pecador, não era roubador, nem injusto, nem adúltero, nem publicano. Depois ele falou o que ele era, o que ele fazia. Primeiro ele disse o que ele não fazia, depois o que ele fazia. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Nesta versão do meu tablet aqui fala o pecador. E é de fato, no grego, esta palavra ser propício a mim, quer dizer, arranja uma oferta para mim. Enquanto o fariseu tinha tudo para oferecer a Deus, embora Deus não aceitaria nada, o publicano não tinha nada. Pelo contrário, ele pediu a Deus e disse: Senhor Deus, arranja uma oferta para mim, o pecador. Observe que, embora na sua Bíblia não tenha, no versículo 13, não tenha o adjetivo, o artigo definido, mas no grego tem. Deus, arranja uma oferta para mim, o pecador. Quando ele diz o pecador, ele está dizendo: eu sou o pior de todos. E a conclusão de Jesus é aquilo que eu falei antes para os irmãos: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Então veja, esta mulher fez isto. Essa mulher se humilhou diante de Jesus e ela foi exaltada pelo Senhor. Vamos colocar em pé, vamos adorar o nosso Senhor, glorificar a Ele pela sua salvação, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, mas acima de tudo pelo seu perdão, porque é pelo perdão dele que hoje nós podemos ter acesso livre ao trono da graça de Deus e temos a garantida a nossa salvação.